Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2 aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema 7, máquinas térmicas, entropia e a segunda lei da termodinâmica. Esse é o último tema da nossa playlist de Física 2 e nós vamos ter dois vídeos de aula e um vídeo de exercícios ao final, tá bom? Bem, essa aula eu preparei utilizando os livros do Halliday, Moisés Nussenweig e Jürgen Friedman. Se você é aluno da Unifap, você já tem acesso a esses slides de aula e também os exercícios resolvidos em PDF lá no SIGA. Você pode baixar por lá. Agora, se você está vendo aqui pelo YouTube, aqui no link da descrição você pode baixar esses mesmos materiais pelo DocCity, certo? Bom, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir que você já desse um like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos, ajude aí a difundir o conhecimento também pelo YouTube. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos estudar sobre o sentido de um processo termodinâmico, máquinas térmicas, eficiência térmica, potência e taxa de transferência de calor. Vamos falar um pouco sobre as máquinas de combustão interna, por exemplo, os motores dos carros, né? Explicar um pouco sobre o ciclo Otto, que é o ciclo dos motores a gasolina, e o ciclo diesel, né, dos motores a diesel, e dar uma ideia sobre refrigeradores e potência e taxa de remoção de calor, ok? Os próximos tópicos serão abordados na segunda aula. Bem, a primeira pergunta que talvez um aluno possa fazer é: professor, por que é importante estudarmos as máquinas térmicas? Bom, as máquinas térmicas estão presentes no nosso dia a dia. Algumas aplicações são as locomotivas a vapor, por exemplo, que ainda são muito usadas em vários locais do Brasil. Os motores de combustão interna, como por exemplo os motores dos carros, que estão presentes aí em todas as cidades, né? As usinas termoelétricas, tão importantes no Brasil, assim como as hidrelétricas também, né? Inclusive no estado do Amapá nós temos essa forma de geração de energia. Talvez o exemplo mais fácil de observarmos seja as geladeiras, os refrigeradores domésticos. São um exemplo de máquina térmica, né? Não todas as máquinas térmicas trabalham para aquecer ou fornecer calor, mas podem ser para resfriar também. E assim como os aparelhos de ar-condicionado e as famosas centrais de ar, tão úteis aí para quem mora na região norte como nós, né? Então, daí a importância de estudarmos esse tema. Quando nós estudamos sobre o começo da termodinâmica, lá no nosso tema 5, né, que nós falamos sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente falou sobre a existência dos processos termodinâmicos. Bem, o que é um processo termodinâmico? Processo termodinâmico é um caminho que um sistema pode fazer para ir de um estado para o outro. Por exemplo, quando o sistema troca calor, né, com o ambiente, ou quando ele realiza ou sofre trabalho do ambiente também. Então, esses são processos termodinâmicos que levam o sistema de um estado a outro, né? E o que nós vamos definir agora é que esses processos termodinâmicos eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Reversível, como o nome já diz, é quando você pode ir a um estado levado por esse certo processo e depois retornar ao estado inicial. Um processo irreversível é quando você não consegue fazer esse retorno, certo? Bem, o que é curioso é que quando a gente investiga os processos naturais, ou seja, aqueles processos que são observados na natureza como um todo, em geral, esses processos são irreversíveis, ok? Então, como está marcado aqui no slide, isto é, ocorrem em determinado sentido, porém não no sentido contrário, né? Eu coloquei uma imagem aqui à esquerda de um copo quebrando, certo? Esse copo quebrando, ele é um exemplo de um processo irreversível, ok? Se você derruba, por exemplo, o copo da mesa e ele quebra, você não vai ver esse copo novamente se reorganizando e formando o formato original que ele tinha antes de cair, certo? Então, por isso a gente diz que é um processo irreversível, tá? Entretanto, se nós trabalharmos com certas condições muito controladas de pressão, temperatura, sistema isolado, a gente consegue imaginar uma classe de processos idealizados que poderiam ser reversíveis, ok? Bem,
Para que um processo seja reversível, tem uma condição que tem que ser satisfeita, é que esse processo esteja situado próximo do equilíbrio termodinâmico com as vizinhanças e no interior do próprio sistema, certo? Então, processos irreversíveis são os naturais, processos reversíveis são aqueles controlados, tá bem? E idealizados. Além disso, qual é a relação entre processos reversíveis e o equilíbrio termodinâmico? É que para um processo reversível ocorrer, ele deve estar próximo do equilíbrio termodinâmico. Beleza, mas já que falamos isso, podemos construir então um dispositivo que seja capaz de fazer com que o sistema saia de um estado inicial e vá para um estado final, ou seja, que o dispositivo pode fazer com que o sistema sofra um processo termodinâmico, isso é, que ele possa trocar calor ou que ele possa realizar trabalho. Bem, essa é justamente a definição de uma máquina térmica. Então, observa aqui no slide, uma máquina térmica é um dispositivo que transforma calor parcialmente em trabalho ou energia mecânica, ok? Em geral, uma máquina térmica ela tem uma porção de matéria no seu interior que é quem realiza isso, né? Então, observa aqui o que está escrito. Ó. Eu até grifei para a gente destacar. Uma quantidade de matéria no interior da máquina recebe ou rejeita calor, ela pode se expandir ou se comprimir, e algumas vezes sofre transições de fase, ela pode passar do estado líquido para o gasoso, vice-versa, né? Essa matéria é chamada substância de trabalho da máquina. Então, essa substância de trabalho é o que a quantidade de substância essencial para que a máquina funcione. Aqui na figura a gente tem um exemplo de uma máquina térmica, ok? Nesse caso aqui a gente tem uma fonte de calor aqui do lado direito, né? E essa fonte de calor, ela aquece a nossa substância de trabalho, que é justamente essa água que está no reservatório aqui logo acima da caldeira ou do forno, tá certo? Que está sendo usada ali para aquecer a nossa água. Certo? Essa água, então, ela vai sofrer uma transição de fase aqui para o estado de vapor, e esse vapor, claro, quando a água passa do estado líquido para o de vapor, ela expande, ok? Então, essa expansão aqui sofrida pela água vai empurrar um pistão aqui que a gente está vendo na figura para a esquerda, ok? E uma parte desse vapor depois será ejetado aqui para o ambiente. Mas quando ele empurra esse pistão, essa transferência de movimento aqui é feita para essa rodana, essa roda aqui, e que depois, através de uma correia, pode girar um alternador, por exemplo, para gerar eletricidade. Então, observa, a gente começa aqui com energia térmica, né? E aí a gente passa para energia mecânica e, por fim, a gente gera energia elétrica, ok? Então, aqui, ó, isso é um exemplo de uma máquina térmica. Então, vamos pensar um pouquinho. Na figura do slide anterior, eu comentei que aquela máquina térmica ela possuía uma certa quantidade de vapor que empurrava o pistão e depois ele saía por uma válvula, né? Uma exaustão. Bom, quando isso acontece, o pistão retorna para a situação inicial. Em seguida, uma nova porção do vapor vai lá e empurra o pistão de novo e a máquina fica repetindo esse movimento periodicamente. Ou seja, a máquina térmica ela vai operar em um processo cíclico. A gente diz que é um ciclo termodinâmico, tá? Então, todas as máquinas térmicas sempre vão operar em ciclos. E esses ciclos eles podem ser representados através de um diagrama como esse que está mostrado na figura aqui. Tá? Então, se você observar, aqui no eixo das ordenadas eu tenho a pressão e aqui no eixo das abscissas eu tenho o volume. Isso é uma maneira muito comum de nós representarmos um ciclo termodinâmico. Okay? Então, aqui nesse diagrama eu tenho os estados A e B, né? E eu tenho os processos, vou botar em outra cor aqui, então eu tenho os processos 1 e 2. Então, os estados são justamente as situações extremas em que a minha máquina térmica vai funcionar e os processos são o caminho que ela vai fazer entre um estado e outro. Okay? Bom, em cada um desses processos, a máquina, a substância de trabalho da máquina, ela vai trocar uma certa quantidade de calor, vai realizar ou sofrer, no caso, um trabalho,
e ela também vai ter uma variação de energia interna, que eu vou chamar de U. Também pode ser chamado ΔU, tá bom? Bom, nesse caso aqui do A até o B, como ele está aumentando de volume, esse trabalho aqui é um trabalho realizado. A substância expandiu e empurrou o pistão, né? O vapor de água, no caso do exemplo anterior. Nesse caso, quando ele retorna aqui, ó, eu vou ter uma certa quantidade de calor Q2 que vai ser trocada. O sistema vai ter um trabalho W2, nesse caso é um trabalho sofrido pelo sistema, porque ele está indo de um volume maior para um menor, uma diminuição no volume, né? E ele vai ter uma variação de energia interna também aqui, U2. Tá? Bom, só que se eu pegar pela primeira lei da termodinâmica, então vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Quando um sistema executa um processo cíclico, a sua energia interna inicial tem que ser igual à energia interna final. Ou seja, a diferença da energia interna que ele sofreu entre os processos A e B e depois de B para A tem que ser nula. Ok? Então, agora, se essa diferença de energia interna aqui for nula, o que vai acontecer? Vai acontecer que o calor total trocado tem que ser igual ao trabalho total realizado. Ok? Então, ou seja, a conclusão que está aqui embaixo, ó, o calor total que flui para o interior da máquina durante o ciclo é igual ao trabalho líquido realizado pela máquina. Vamos entender isso aqui de uma forma um pouco melhor? Então, se a gente observar aqui, eu vou ter o seguinte, olha, quem é o calor total trocado? É justamente o calor Q1, que foi trocado entre A e B, e somado com o calor Q2, que foi trocado de B até A. Só que se a gente olhar ali a figura, entre A e B, o B está numa temperatura maior. Né? Eu posso observar isso se eu traçar uma isoterma aqui. Ó. Então, houve um aquecimento aqui na substância. Então, o calor Q1 ele é positivo. A substância ganhou calor. Já o calor Q2 ele é negativo. A substância perdeu calor. Certo? De outra forma, eu posso escrever isso aqui assim, ó, que o módulo de Q1 é o próprio Q1, mas o módulo de Q2 é menos o Q2. Tá? Então, o que isso aqui vai me dizer? Quando eu substituir aqui, ó, eu posso escrever em módulo, que aí fica melhor de nós visualizarmos. Né? Então, aqui eu vou ter o módulo de Q1 menos o módulo de Q2. Certo? Então, agora fica fácil de eu concluir o seguinte, ó, que esse Q1 é o calor total que entra na máquina térmica e o calor Q2 é o calor total que sai da máquina térmica. E esse calor total aqui, Q, ele vai ser justamente o saldo, né? O saldo, ou seja, a diferença de calor entre o que foi ganho pela máquina e o que foi perdido pela máquina. E esse saldo, essa quantidade de calor aqui resultante, ela vai ser igual ao trabalho líquido que vai ser realizado pela máquina. Tá bom? Então, não quer dizer que todo o calor que a máquina recebeu virou trabalho, mas é que sim todo o calor total, o saldo, a diferença entre o que foi ganho e o que foi perdido, isso sim vai ser igual ao trabalho líquido que é realizado pela máquina. Bom, como é que a gente pode observar esse trabalho aqui no diagrama PV do slide que a gente desenhou? Então, se nós voltarmos aqui na figura, eu posso observar o seguinte, que aqui essa parte em amarelo, ela tem uma certa área A, ok? Então, toda essa parte aqui, ela tem uma certa área A. E como a gente pode observar, essa área A, ela é numericamente igual ao módulo do trabalho realizado pela substância de trabalho da máquina térmica em questão. Beleza? Então, se você souber calcular essa área aí, a partir do gráfico você já tem o valor do trabalho total realizado pela máquina. Bom, quando essa máquina ela opera no sentido horário, certo? Então, eu tenho esse sentido aqui, tá? Horário. Eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que a máquina ela recebe calor, ela realiza o ciclo e ela fornece aqui um trabalho realizado. Beleza? Mas se eu inverter essa máquina, se eu fizer ela trabalhar no sentido anti-horário, o que eu vou ter? Eu vou ter uma máquina que ela recebe uma quantidade de trabalho e ela
ejeta uma certa quantidade de calor, ou seja, essa máquina ela gasta um trabalho para retirar calor do sistema, ou seja, isso é um refrigerador, né? Ou chamada uma máquina frigorífica. Então a máquina frigorífica ela é basicamente uma máquina térmica ao contrário, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, beleza? Então, pessoal, vamos fazer uma análise agora do que a gente acabou de discutir no slide anterior. Lembra que eu falei que a variação de energia interna total, quando o processo é cíclico, isso aqui é nulo? Então, isso sempre vai valer, tá? Eu vou até colocar uma observação aqui, ó. Em processos cíclicos, eu tenho que a variação da energia interna total é nulo, certo? E quem que é essa variação de energia interna total? Então, essa variação de energia interna total é justamente a diferença do U1 menos U2, certo? Também pode ser U2 menos U1, aí em módulo e vai ser sempre igual os módulos e aqui vai dar zero, beleza? E isso aqui dá zero, tá? Mas quem é o 2 menos o 1? Então, o 1 ele é o Q1, certo? O Q1 mais o trabalho 1 menos... Aí aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui pra gente. Então, vamos lá. Vou fazer bem aqui, ó. Então, eu tenho que é Q1 mais W1 menos... E aqui fica Q2 mais W2. E isso aqui é zero, ok? Então, eu tenho aqui, ó, arrumando, fica assim, ó, Q1 menos Q2 mais W1 menos W2, tá? Então, essa diferença de trabalho aqui, ó, que eu posso chamar simplesmente de W, é o W total. Ou seja, o trabalho líquido que foi realizado pela substância de trabalho dessa máquina térmica, ok? E eu posso passar ele para o lado de lá, e isso aqui pode ficar assim, ó, arrumando, eu posso ficar assim, ó, W que vai ser igual ao Q1 menos o Q2, tá? Agora, se eu mudar aqui a notação, né, para ficar igual como está dessa figura aqui, ó, eu tirei essa figura de um livro, né, e no livro ele usa esse H aqui, que é de heat, tá, que significa quente, e ele usa esse C que vem de cold, que significa frio, né? Então, se a gente usar essa mesma notação aqui, como é que vai ficar? Fica assim, ó, QH, tá? Menos o QC, tá? Ou seja, esse Q1, que era no processo quando a substância vai de... O Q1, ele representa o processo quando a substância vai do estado A até o estado B. E o Q2, ele é o processo, ele é o calor trocado no processo quando ela vai do B até o A, certo? Então, esse calor Q1, ele veio de algum lugar, não é verdade? Então, esse calor Q1, que aqui virou H, né? Eu digo que ele veio da fonte quente, certo? Ou também chamado reservatório quente. E esse Q2 aqui, ele é um calor que foi perdido. Mas esse calor ele foi perdido para o ambiente, mas se ele foi perdido para o ambiente recebeu esse calor. Então, a gente diz que ele foi para uma fonte fria. Beleza? Então, aqui aparece uma coisa muito interessante das máquinas térmicas. Toda máquina térmica ela vai sempre operar entre duas temperaturas, que é justamente a temperatura do reservatório quente, ou também chamada fonte quente, e a temperatura do reservatório frio, ou também chamada fonte fria. Tá? Então, vamos ver o que está aqui no slide. Ó. Todas as máquinas térmicas absorvem calor de uma fonte a temperatura relativamente alta, que é chamada fonte quente, realizam algum trabalho mecânico e descartam ou rejeitam algum calor a uma temperatura mais baixa, ou seja, a uma fonte fria, certo? Então, essa parte que está aqui em vermelho se refere ao calor que foi recebido da fonte quente. Depois, a substância realiza um trabalho e ela rejeita um calor aqui 2, tá? Que é para a fonte fria. Tá? Então, em uma máquina térmica, esse QH é positivo, mas o QC é negativo, porque representa um calor que sai da substância de trabalho. Vamos olhar aqui no diagrama.
Então, ó, se nessa figura eu tiver aqui em cima, a fonte quente, então eu posso botar uma setinha aqui para a direita, representando o trabalho que foi realizado, e uma outra setinha para baixo aqui representando o calor que foi perdido. Observa que se eu somar, observa a largura dessas setas aqui, ó. Se eu pegar a largura dessa seta mais a largura dessa outra seta, ela tem que me dar a largura total. Ou seja, nenhuma energia ela pode ser destruída no processo, né? A gente sabe pelo princípio da conservação da energia que a energia ela só pode ser transformada, mas ela não pode ser criada nem destruída, não é isso? Então, essa quantidade total aqui, ó, que foi recebida pela máquina, uma parte dela virou trabalho e a outra parte foi rejeitada para o ambiente, ok? Então, o trabalho ele vai ser a diferença dessas duas quantidades de calor, beleza? Então, o que são a fonte quente e a fonte fria de uma máquina térmica? São justamente os dois reservatórios a temperaturas diferentes, que são as temperaturas entre as quais a máquina térmica opera. Bem, um dos grandes desafios aí da física e da engenharia no século XIX, por exemplo, que foi quando começou-se, né, a realizar esses estudos da termodinâmica, era justamente construir uma máquina térmica que tivesse a maior eficiência possível. Ou seja, que eu conseguisse fornecer um calor para ela e ela converter totalmente esse calor em trabalho. Será que isso seria possível? Bom, a gente vai ver que não, né? Isso é justamente a limitação imposta pela segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver já, daqui a pouquinho. Mas, ainda que eu não conseguisse chegar a uma eficiência de 100%, ou seja, totalmente o calor convertido em trabalho, qual seria o máximo, né, de eficiência que eu poderia chegar, né? Então, é daí que essa grandeza, a eficiência térmica, ela representa um papel essencial no estudo das máquinas térmicas. E o que vem a ser a eficiência térmica? A eficiência térmica, também representado por E, em algumas vezes a gente vai ver a letra eta, né? Isso aqui também pode ser chamado de rendimento, né? Então é um outro nome aí para eficiência, tá bom? Em determinados livros vai aparecer rendimento, em outros livros vai aparecer eficiência. Em algumas questões também aparece diferente, mas você já sabe que é a mesma coisa. Então, essa eficiência térmica representa a fração do calor QH que é convertida em trabalho. Ou seja, de tudo aquilo que você ganhou em forma de calor, quanto que virou trabalho, né? Em outras palavras, é o que você recebe dividido pelo que você pagou, né? E essa eficiência, ela é sempre um valor entre 0 e 1, ok? Então, ela é um número, tá? Ela é um número, uma grandeza adimensional, isso é, ela não tem unidade. 1 é se ela fosse 100%, o que é impossível. 0 é quando a máquina não realiza trabalho nenhum, tá? Mas, então, a eficiência sempre vai ser um valor aqui intermediário. Observa que ela é sempre menor do que 1, ou seja, você nunca vai conseguir ter tudo aquilo que recebeu em calor transformado em trabalho. Ou seja, você nunca vai conseguir receber igualmente pelo que você pagou, né? Então, se você paga uma quantidade, você recebe menos, né? Então, isso é o que costuma acontecer, não é? Por exemplo, quem já foi comprar peixe na feira em Macapá, por exemplo, já observou que você chega lá, quanto que é o quilo do peixe? Ah, é 15 reais. Aí você paga lá, o peixe tem 4 quilos, você paga 60 reais. Só que aí o cara tira a víscera do peixe, tira a escama, tira a nadadeira e aí você acaba ficando com uma quantidade de carne mesmo do peixe, a massa do peixe bem menor do que o quilo que você pagou, não foi? Então é exatamente isso que acontece. Aqui a gente tem um exemplo de uma máquina térmica, ó, que é uma caldeira, né? Então essa caldeira ela é usada aqui para aquecer os gases que depois vão fazer funcionar algum tipo de motor ou turbina, não é isso? Então é um exemplo de uma máquina térmica aqui, tá? Aqui embaixo, pessoal, a gente observa
Matematicamente, como é que eu represento a eficiência? Então, a eficiência térmica de uma máquina, observa o Ezinho aqui, ele vai ser dado justamente pela razão, isso é, pela divisão entre o W, que é o trabalho realizado pela máquina, e o calor que foi absorvido na fonte quente, certo? Então, repetindo, para eu calcular a eficiência, eu pego o trabalho realizado e divido pelo calor recebido da fonte quente, tá? Mas lembra que eu falei que o trabalho, vou escrever aqui do lado, olha, aqui em cima. Lembra que o trabalho ele é o calor que foi recebido na fonte quente menos o calor que foi recebido, que foi cedido para a fonte fria? Se eu substituir isso aqui, eu vou chegar nessa redução aqui, ó, 1 mais o calor rejeitado dividido pelo calor absorvido. Se eu trabalhar em módulo, eu sei que esse QC aqui é negativo, né? Então, isso vai ficar assim, ó. Então, essa aqui é a maneira que eu tenho de calcular a eficiência térmica de uma máquina térmica. Beleza? A gente viu ali no slide anterior a imagem de uma caldeira, não é? Então, a caldeira ela é um grande forno, onde você pode pegar ali, por exemplo, um carvão em brasa e colocar dentro dela para aquecer uma quantidade de água que vai virar vapor, né? E esse vapor ele pode ser usado para mover as pás, por exemplo, de uma turbina, beleza? Por exemplo, essa que está na imagem aqui à direita. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma turbina a vapor. O vapor vai passar aqui por dentro dela e ele vai girar essa turbina, certo? Muito parecido com o que acontece aí, por exemplo, nos motores, né? Turbinas aí também de usinas e coisas assim, tá? E aqui à esquerda eu tenho uma ilustração do funcionamento desse ciclo. Então, existe um calor que é fornecido pela queima do combustível, que pode ser um óleo diesel, pode ser carvão, dependendo do tipo da usina em questão, né? Vai mudar aí a matéria-prima. Mas aí vai ser fornecido um calor aqui, então, dentro de uma caldeira. Esse calor vai ser usado para aquecer um vapor, que é a substância de trabalho dessa máquina térmica, e esse vapor vai girar uma turbina. Então, quando essa turbina funcionar, ela vai produzir uma certa quantidade W de trabalho num certo intervalo de tempo. Observa essas duas grandezas que eu mencionei: trabalho e tempo. Tá? Elas vão ser importantes para a discussão que a gente vai fazer aqui nesse slide. Tá? E essa máquina térmica aqui, ela também precisa rejeitar uma certa quantidade de calor, né? Então, como é que vai acontecer isso? A substância de trabalho, após ela passar pela turbina, ela passa num condensador. E aqui sai um certo calor rejeitado, né, para o ambiente. Depois ela novamente passa por uma bomba que vai repetir o ciclo. E isso aqui acontece várias vezes por segundo ou várias vezes por minuto, tá? Bom, mas a gente viu lá em Física 1, quando a gente estudou na mecânica, que existe uma relação entre essas grandezas aqui, ó, trabalho e tempo, né? Bom, essa relação é a potência. A potência é o trabalho por unidade de tempo. Então, a potência de uma máquina térmica, o que é a potência de uma máquina térmica? É justamente a quantidade de trabalho que essa máquina térmica realiza em um determinado intervalo de tempo. Então, matematicamente, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. O P, que vai ser a potência, o P maiúsculo aqui, tá? Ele é a razão entre o W e o ΔT, tá? Ou simplesmente T em algumas notações aí de questões. E a taxa de transferência de calor é quanto de calor ele recebe, né? Por unidade de tempo. Então, é bem parecido com a expressão da potência. Se você substituir o W pelo Q, você tem a taxa de transferência de calor. Beleza? Então, potência é trabalho por unidade de tempo e taxa de transferência de calor é o calor transferido por unidade de tempo. Olha só, outro exemplo de máquina térmica muito importante, muito conhecida e muito presente no nosso dia a dia, são as máquinas de combustão interna.
os motores dos carros em geral, dos veículos, eles são assim, né? Esse tipo de máquina térmica, a substância de trabalho, ela não é um vapor de água, mas sim uma mistura entre o ar e um combustível, em geral a gasolina, ou óleo diesel, ou etanol, tá? Então, nessas máquinas de combustão interna, a gente tem um cilindro, que a gente pode olhar aqui nessa figura aqui à esquerda. Ó. Esse cilindro ele vai funcionar como um recipiente para a substância de trabalho. Então, a substância de trabalho está representada aqui em amarelo, né? É justamente uma mistura de ar e gasolina, tá? E essa mistura ela vai entrar aqui por uma abertura que é chamada válvula de admissão. Quando ela entra, ela vai sofrer um certo ciclo termodinâmico aqui dentro e depois ela vai sair por uma válvula de exaustão, tá? Ao final do ciclo. O objetivo de você confinar essa mistura aqui dentro é para que elas venham a explodir, né? Você vai acender uma centelha aí e você vai queimar essa mistura. Daí o nome máquina de combustão interna, né? A combustão não é uma queima. Então, quando você queimar essa mistura, você vai produzir aqui os gases aqui, né, da combustão e isso vai empurrar o pistão, que é justamente essa parte móvel aqui, como se fosse um êmbolo, né, dentro desse cilindro. E é esse movimento do pistão que vai ser transmitido ao motor aqui através da biela e do eixo, né? Então é isso que vai fazer girar as rodas do carro, por exemplo, tá? Então se você olhar um motor de um carro, ele tem vários desses cilindros. Ele pode ter 4 cilindros, 6, 8, depende do motor, né? Depende do carro, do tamanho do carro, do tipo, tá bom? Então vamos ver aqui as etapas básicas de uma máquina de combustão interna. Então, só repetindo, o que é uma máquina de combustão interna? É um tipo de máquina térmica onde a substância de trabalho é uma mistura de ar e combustível e que a queima dessa mistura é que vai proporcionar o movimento, né? A transformação de energia térmica em energia mecânica, beleza? Então, quais são as etapas básicas de uma máquina de combustão interna? Então, a primeira etapa aqui é chamado tempo de admissão. Então, o que vai acontecer? Esse pistão ele vai se mover para baixo, né? E vai abrir essa válvula de admissão aqui, ó. Então, como se produz um vácuo parcial no cilindro, a mistura de ar e gasolina entra através da válvula de admissão. Bom, a palavra-chave aqui, as palavras-chave aqui são justamente isso aqui, ó. A mistura de ar e gasolina entra através da válvula de admissão, tá? Então, esse tempo de admissão é quando a mistura entra no cilindro. Em seguida, vem o tempo de compressão. O que vai acontecer? A válvula de admissão se fecha, ou seja, a mistura fica confinada aqui dentro, e a mistura é comprimida à medida que o pistão sobe. Então, esse pistão, quando ele subir, ele vai apertar essa mistura aqui, ele vai espremer ela aí dentro e ela vai ficar bem comprimidinha, tá? Ou seja, você vai aumentar a densidade aqui, né? A mesma massa, só que num volume menor. Bom, então esse aqui é o chamado tempo de compressão. Então, quais são as palavras-chave aqui? A mistura é comprimida, tá? O terceiro tempo é a ignição, aí que vai entrar o papel da vela, né? A vela é justamente essa pecinha aqui do motor que ela dá uma centelha. Em geral, nos motores de carro é uma faísca elétrica. Quando essa faísca elétrica ela é executada, né? é realizada aqui dentro dessa mistura, imediatamente acontece uma ignição, tá bom? E essa ignição ela vai gerar uma explosão aqui dessa mistura aqui dentro. Então, aqui, ó, esse terceiro tempo é chamado tempo de ignição, que é quando a vela produz a ignição da mistura. É aqui que vai acontecer a explosão, tá? E essa explosão ela vai empurrar o cilindro para baixo. Quando ela empurrar o cilindro para baixo, a biela vai transmitir o movimento aqui para o eixo, só que ele vai transformar o movimento vertical em um movimento circular, tá? Então,
esse tempo motor, na verdade, ele é uma continuação aqui do tempo de ignição, né? Que ele é simplesmente o gás expandindo após a mistura ser queimada. E por fim, existe o tempo de exaustão, que é quando a válvula de exaustão é aberta e o pistão move-se para cima, empurrando a mistura queimada para fora do cilindro. Tá? Então, aqui no tempo de exaustão, abre-se o pistão, a válvula de exaustão abre-se e o pistão se move para cima. Tá bom? E o ciclo se repete. Tá? Então, isso aqui vai promover a contínua entrada de gasolina e ar dentro do motor do carro e assim esse movimento vai ser transferido para os eixos, fazendo girar as rodas. Né? Quando você pisa no acelerador do carro, na verdade o que você está fazendo é aumentar a quantidade de ar disponível para se misturar com a gasolina e fazendo com que isso aqui gire mais rápido, né? Com que essa mistura, essa queima se dê de forma mais intensa, ok? Então, pessoal, as máquinas de combustão interna, elas são muito importantes, a gente já viu aí, em geral, como é que elas funcionam. Agora, você pode ter máquinas térmicas de combustão interna, por exemplo, que funcionem com uma certa particularidade, que tenham uma leve diferença de uma para outra. Tá? Então, existem ciclos termodinâmicos diversos, né, que são conhecidos de motores de combustão interna, por exemplo. E a gente só vai estudar dois deles aqui no nosso curso de Física 2. Tá? Um é o ciclo Otto, que por exemplo, é um ciclo basicamente usado pelos motores a gasolina, né? E tem o ciclo diesel, que como o nome já diz, é o ciclo basicamente usado por quase todos os motores a diesel. Tá? Então vamos ver aqui como é que funciona o ciclo Otto. Então, ó, o ciclo Otto, né? Ciclo de Otto, ele está representado por esse diagrama que está colocado aqui no slide aqui à direita. Tá? Então, o primeiro tempo do ciclo Otto é o tempo de compressão adiabática, né? Certo? Então, o gás, a mistura de gás, de ar e gasolina, né, que é a substância de trabalho, ela é comprimida, ou seja, ela vai de um volume que estava aqui maior até um volume menor. Então, ela sofre uma compressão. Tá? Esse volume aqui, ó, ele sofre uma variação dada por esse R. Tá? Esse R ele é chamado razão de compressão. Tá bom? E ele tem esse nome justamente porque ele está relacionado com essa etapa de compressão aqui. Então, ele é o quanto que o volume comprimiu, posso dizer assim. Tá? Ele vai medir para a gente o tamanho dessa variação aqui de V até RV. Beleza? Então, essa primeira etapa aqui é uma compressão adiabática. Então, como você sabe aqui, ó, num processo adiabático não tem troca de calor, né? Então, a troca de calor aqui é zero nessa etapa. Tá? Em seguida, ele passa por um aquecimento a volume constante. Tá bom? Então, o cilindro fica lá, o pistão fica na mesma altura, né? O volume fica constante. E existe a combustão. Então, quando acontece a combustão, a queima, né, do combustível, ele vai aquecer. Tá? Então, ele vai passar aqui desse estado B para um estado C a uma temperatura superior aqui. Tá? Então, a temperatura em C é maior do que a temperatura em B. Ele aqueceu. Tá? Em seguida, ele vai passar por uma expansão, novamente adiabática. Mais uma vez, eu não tenho troca de calor aqui. E, por fim, ele vai retornar aqui a uma temperatura A, né? Ele vai passar aqui por um resfriamento a volume constante. Tá? Isso aqui é uma transformação isocórica. Okay? Então, tanto essa BC como essa DA são duas transformações isocóricas. Tá? Só que uma é um aquecimento e a outra é um resfriamento. Certo? Isso aqui corresponde justamente à etapa onde os gases são eliminados aí pela válvula de exaustão. Então, essas são as etapas do ciclo Otto, beleza? E existe uma expressão para calcular a eficiência do ciclo Otto. Tá? Então, se você partir daquela expressão geral da eficiência, que é o trabalho sobre o calor,
recebido na fonte quente, você consegue sair daqui e usando essas duas grandezas aqui, que é o R, que está relacionado aqui com a razão de compressão, e o gama, que é justamente o coeficiente adiabático, que está relacionado a esses dois processos adiabáticos aqui, 1 e 3, certo? Usando esse R e esse gama, você consegue calcular essa eficiência que está mostrada aqui abaixo. Tá? Bom, existe um exercício, né, onde eu pedi para vocês fazerem isso. Eu coloquei o PDF aqui embaixo, vocês podem ver aí como que se chega aí. Mas para o nosso curso aqui não é essencial a demonstração disso, você só precisa saber que a eficiência térmica no ciclo de Otto ela se calcula dessa forma, tá bom? Então, se tiver um exercício pedindo sobre isso, você já sabe o que você deve usar. Vamos ver agora como é que fica as etapas do ciclo diesel e a eficiência do ciclo diesel? Vamos ver isso no próximo slide. Ok, galera. Então agora nós vamos ver aqui um pouquinho das características do ciclo diesel, né? E no que ele difere do ciclo de Otto que eu acabei de mostrar no slide anterior, tá? Bom, o ciclo diesel, galera, ele não usa aquela vela de ignição que eu falei ainda agora há pouco, né? Aquela vela que dá uma faísca para poder iniciar a ignição ali, a combustão, melhor, da mistura ar-combustível. O que faz então o combustível entrar em ignição? O que faz ele queimar? É a própria pressão e velocidade com que essa mistura é injetada no motor que faz com que ele exploda e o ciclo aconteça, certo? Então, bora olhar aqui no nosso diagrama à direita. Vamos começar analisando aqui de novo pela primeira etapa, que é justamente a etapa de compressão, tá? O tempo de compressão. Então, normalmente você vai ter de novo aqui uma compressão adiabática, tá? Igual como você tinha no ciclo de Otto. Só que agora nessa etapa aqui não tem ainda o combustível dentro do cilindro, tá? Você vai comprimir o ar e o que vai acontecer? Ele vai aquecer, tá? E aí, quando o ar estiver aquecido, ele vai comprimir. Tem de novo aqui, nós temos uma razão de compressão aqui, que é o fator relacionado à mudança de volume, tá? E esse ar comprimido e aquecido, ele vai estar dentro do cilindro. E aí, nessa mistura, você vai injetar diretamente a mistura aqui, ó, o combustível aqui dentro. Então, a injeção do combustível aquecimento a pressão constante e isso faz com que ele exploda aí dentro do cilindro, tá? Então, enquanto que naquela etapa do ciclo de Otto você tinha aquele processo aqui, ó, no processo diesel você vai ter um outro processo aqui, a pressão constante, tá? Então aqui você vai ter uma expansão, uma leve expansão isobárica, tá bom? Isobárica, ok? Então, deixa eu tirar essa setinha aqui para não confundir, tá? E aí você tem de novo uma expansão adiabática, né, que é o tempo motor, a consequência de você queimar aqui o combustível é que você vai produzir esses gases da combustão e eles vão expandir empurrando o pistão, certo? E você vai chegar aqui no seu estado D, após a expansão adiabática, e aí vai ter a exaustão dos gases após a queima, beleza? Que é justamente um resfriamento a volume constante. Então, essa etapa aqui é uma etapa isocórica, tá? É uma etapa isocórica. Beleza, então a diferença reside bem aqui, né? Entre os dois ciclos, ó. Agora, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Um pouco antes do início do tempo de potência, tá? Os injetores começam a injetar o combustível diretamente no cilindro, com velocidade suficiente para manter a pressão constante durante a primeira parte do tempo de potência. Ou seja, o tempo de potência é toda essa parte aqui, também chamada de tempo motor, né? Ok? E aí, como isso aqui vai estar muito quente, porque justamente esse gás que foi comprimido, ele vai estar quente quando ele recebeu o combustível explode espontaneamente ao ser injetado. Então, não é necessário usar nenhuma vela de ignição. Então, vamos marcar aqui quais são as palavras-chave do ciclo diesel.
Então, não é necessário usar nenhuma vela de ignição e também a gente tem aqui, ó, a diferença mais importante é que não existe combustível no cilindro no início do tempo de compressão. Então, essas duas aqui são as principais características aí que diferem o ciclo diesel do ciclo de Otto. Beleza? Pois é, galera. Então, a gente viu aí vários exemplos de máquinas térmicas. Falamos aí das turbinas, falamos das caldeiras e agora há pouco nós falamos das máquinas de combustão interna, né? Dois tipos delas, o Otto e o diesel. Mas no início da aula eu tinha dito que se a gente invertesse uma máquina térmica, fazer ela girar no sentido anti-horário, ela se transformaria numa máquina frigorífica. Lembram disso? Então é isso que a gente vai falar agora aqui nesse slide. Então, um refrigerador ou máquina frigorífica, tá? Ele é basicamente uma máquina térmica funcionando com um ciclo invertido. Então, ele recebe um calor de uma fonte fria, que está aqui em azul, né? Então, o calor da fonte fria vai vir daqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui esse Qzinho, tá? Q, tá? 1. E ele vai ser removido, então, da fonte fria e transferido para a fonte quente. Então, o calor da fonte quente ele vai sair aqui em cima, tá? Mas para que isso aconteça, eu preciso fornecer, ou seja, eu preciso gastar aí uma certa quantidade de energia na forma de trabalho, tá? Então, eu preciso ligar a geladeira na tomada, né? Eu gasto energia elétrica para eu poder tirar calor do interior da geladeira. Não tem como você fazer com que uma máquina frigorífica funcione sem que você forneça um trabalho para ela, tá? Então, no caso da máquina frigorífica, vai modificar um pouquinho aquela expressão da eficiência, lembra? Na máquina térmica a gente tinha que a eficiência ela era dada pelo trabalho sobre o calor da fonte quente. Bom, isso vai mudar um pouquinho no caso do refrigerador. No caso do refrigerador, em vez de eficiência, a gente tem o coeficiente de desempenho. O que significa esse coeficiente de desempenho? Ele é o quanto de calor eu consigo retirar de dentro da geladeira com uma dada quantidade de trabalho que eu forneço para ela. Ou seja, se eu consumir tanto de energia elétrica, quanto que eu consigo esfriar dentro da geladeira? Basicamente é isso, entendeu? Então, ó, matematicamente, eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Eu vou escrever que é o calor removido da fonte fria, né? Dividido pelo trabalho. Ó, observa que isso aqui está invertido, né? Você percebe que aqui, ó, esse aqui é o trabalho, tá? Aqui é o trabalho. E esse aqui é o calor removido, tá? Calor removido. Ou seja, é o quanto de calor eu consigo remover com uma certa quantidade de trabalho que eu forneço para o refrigerador. É isso que significa aí o coeficiente de desempenho, tá? Então, quanto melhor for esse coeficiente de desempenho, significa que o meu refrigerador é mais eficiente. Tá legal? Bom, como eu sei que o W ele é a diferença do calor da fonte quente com o calor da fonte fria, tá? Isso aqui pode ser escrito dessa forma aqui à direita também, tá? Então, será que a gente pode falar em potência também para o caso do refrigerador? Sim, claro, né? Então, a potência de entrada agora não vai mais ser de saída, porque o trabalho agora ele está sendo fornecido ao refrigerador, tá? Então, a potência de entrada ela vai continuar sendo dada por essa expressão, W sobre ΔT, tá? O que vai mudar é que agora nós não temos mais a taxa de transferência de calor. No lugar dela, a gente tem a taxa de remoção de calor. Então vamos olhar aqui o que diz esse quadro. Ó. As grandezas de maior importância prática em um aparelho de ar-condicionado, ou um freezer também pode ser,
são a taxa de remoção de calor, tá? Ou seja, é quanto de calor está sendo retirado, né, do ambiente pelo intervalo de tempo, e a potência de entrada, que é justamente a energia por unidade de tempo que o refrigerador ele consome, tá bom? Então, ó, se uma dada quantidade de calor QC for removida no tempo ΔT, então a taxa de remoção de calor é justamente essa diferença aqui, ó, essa razão, melhor dizendo, QC sobre ΔT. Então, podemos expressar o coeficiente de desempenho da seguinte forma. Então, eu tenho que é o QC sobre o W, mas se eu multiplicar aqui, ó, o W ele pode ser escrito como a potência vezes o ΔT. Então, eu posso ficar com em cima H vezes ΔT e embaixo P vezes ΔT. Cancelando ΔT em cima e embaixo, eu tenho essa relação. O K ele é o H sobre o P, tá? Beleza? Bem, uma mudança que você pode fazer numa máquina frigorífica para transformar ela num outro tipo de máquina térmica é transformar uma máquina frigorífica numa bomba de calor, tá? O que significa isso, né? Bom, primeiramente vamos pensar um pouco. Um ar-condicionado, ele tem duas partes, né? Ele tem uma parte que fica dentro do ambiente que você quer resfriar, por exemplo, aí o seu quarto, né? Ou a sala da sua casa, ou o escritório onde você trabalha, ou a sala de aula onde você estuda. E tem uma parte lá fora, né? Que é colocada aonde o calor ele é ejetado, né? Então, o calor ele quando você fala no ar-condicionado, vamos escrever aqui, no ar-condicionado, você tem um ambiente, né? E você remove calor aqui de dentro para fora, não é isso? Então tem uma parte do ar-condicionado que é justamente o que retira calor aqui de dentro e ele joga para fora, tá? Bom, a bomba de calor ela funciona invertida, tá? Então ela tem aqui as peças também, só que elas são trocadas, tá? As duas peças aqui são o condensador e o evaporador. No caso do ar-condicionado, a gente tem o evaporador aqui dentro e o condensador do lado de fora. No caso da bomba de calor, você coloca o evaporador do lado de fora e o condensador do lado de dentro, tá? Então, se você trocar esses dois de lugar, você transforma um refrigerador em uma bomba de calor. Então, uma variação da máquina frigorífica é chamada bomba de calor, que é usada para aquecer um edifício, resfriando o ar do exterior. Então, ela tira calor do exterior e joga para dentro, tá? Ela funciona como se fosse um aparelho de ar-condicionado montado de fora para dentro. Bom, galera, nós que somos aí amapaenses, né? Ninguém seria louco de ter uma bomba de calor na sua casa. Mas existem os estados aí mais ao sul no Brasil e também existem outros países onde faz frio, faz muito frio. Então, nesse caso, o pessoal utiliza muito aí os aquecedores, né? As chamadas bombas de calor também. Então, é importante a gente conhecer mais esse tipo de máquina térmica, tá? Mas não existe uma diferença tão significativa assim no seu funcionamento. Basta você saber que a bomba de calor ela é um refrigerador montado de fora para dentro, tá? Ok, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula do tema 7. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro aí o assunto, tá? Em breve eu vou postar a segunda aula do tema 7, onde a gente vai falar um pouquinho mais da entropia e da segunda lei da termodinâmica, tá? Então fiquem no aguardo aí. Não esqueçam de dar o like no vídeo se você ainda não deu. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos também. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários.
Beleza, obrigado e até a próxima aula. Valeu, pessoal!